tarde, meus amigos. Hoje a gente tem a grata satisfação de dar continuidade aos eventos do GIEM, do Grupo de Interesse na Economia do Mar do Clube Naval. E hoje a gente tem a satisfação de receber o professor Marcelo Sperling, um velho amigo, um cientista, um pesquisador, professor da UERJ, e com uma vasta experiência na área oceanográfica, cujo currículo está exposto aqui fora. Nosso companheiro do grupo de interesse do Estudos do Mar, mas também da Sociedade Brasileira de Hidrografia e também vice-coordenador do Programa de Geologia e Geofísica Marinha. Gostaria de, antes de passar a palavra para o professor Marcelo, dizer que é uma satisfação imensa a gente estar nesse momento em que a gente está vivendo a oceanografia num momento especial, desde a gênese da oceanografia no mundo e especialmente no Brasil. Todo mundo sabe que a oceanografia, o conhecimento, a busca do conhecimento pelo oceano, desculpa, eu vou ocupar uns 10 minutos, uns 5 minutos da sua apresentação, porque eu acho que é importante a gente contextualizar esse momento que a gente está vivendo do conhecimento dos oceanos. Os oceanos começam a ser conhecidos, né, lá em 1872, 74, na sua primeira expedição, feita a bordo do navio de pesquisa, como é o nome? Agora me fugiu o nome, Challenger, né? E onde a oceanografia passou a ser conhecida de uma maneira interdisciplinar, ou seja, buscar o conhecimento dos oceanos nos seus aspectos químicos, no aspecto químico, biológico, geológico, geofísico, entendeu? E físico, especificamente. Então, esses primeiros passos foram dados, mas a oceanografia mesmo, do ponto de vista moderno, né, vamos dizer assim, acontece depois do pós-guerra, né? Então, a gente vai ver que as coisas vão iniciar mesmo em 1957, com o evento do Ano Geofísico Internacional, onde foi criada a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, onde deu uma abrangência, vamos dizer assim, uma coordenação internacional nos assuntos que envolviam a oceanografia, né? E, a partir daí, a gente vai observar uma série de efemérides que acontecem num prazo praticamente de 60 anos, por exemplo, ou um pouco mais, né? Onde, em 57, a gente vê essa criação da COI, vê o Ano Geofísico, dentro da diretoria na Marinha, no Brasil, criam, por exemplo, o Departamento de Geofísica, instituído pelo então comandante Paulo Moreira da Silva, o almirante Paulo Moreira, com uma visão de Brasil assim fantástica, convenceu a DHN que não era necessário só um conhecimento do relevo submarino, ou seja, dos limites do relevo submarino, mas, sobretudo, tudo aquilo que o oceano poderia proporcionar, né? Então, a gente vai ver que, a partir dali, em 1957, ele convence, por exemplo, a Marinha de transformar um navio escola de veleiro, que era um navio Almirante Saldanha, num navio oceanográfico, que virou uma escola de oceanografia no Brasil. Claro, em paralelo ali, a gente já tinha, por exemplo, o IO, o Instituto Oceanográfico de São Paulo, que logo também conseguiu um navio, que era o navio Professor Besnar. E esses dois navios, ainda o próprio navio-escola Almirante Saldanha, a vela, proporcionou os primeiros momentos de oceanografia no Brasil.
Isso nesses idos aí de 57, dos idos do início dos anos 60, fazendo junto com um navio de guerra da Marinha, que era um navio, um BE, da classe Bauru, fizeram 4 operações internacionais. A Equalent 1, a Equalent 2, a Trident 1 e a Trident 2. Ao mesmo tempo que nesse momento apareceu no Brasil a história de se criar uma comissão científica e tecnológica. Naquela época não existia um Ministério de Ciência e Tecnologia, mas essa comissão de desenvolvimento científico e tecnológico tinha 2 braços importantes. Um voltado para a área do financiamento, que era a FINEP, e o outro que era voltado para a área científica, né? Que era o CNPq. Então, e aí é uma trajetória de efemérides magnífica, com a criação do Programa de Geologia e Geofísica Marinha, com o desenvolvimento das operações Geomar, que aconteceu a bordo do Saldanha e a bordo do Câmara e a bordo do próprio Besnar. E depois, em seguida, a gente vai ver, não sei se o professor vai mostrar, o primeiro passo para o conhecimento do espaço marinho, do relevo submarino, né, vamos dizer assim, que foi o REMAC, o Reconhecimento da Margem Continental Brasileira, um evento importantíssimo, coordenado pela Petrobras, com a presença da DHN, com a presença do CNPq, com as universidades, com o DNPM, com o CPRM, e com isso desenvolveu magnificamente o conhecimento inicial desse relevo submarino. E, em função disso, também nasce, nesse mesmo período, a CIRME, a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, com o Programa Setorial de Recursos do Mar, o Programa Antártico, e depois, um pouco mais adiante, com a Lei do Mar, né, com a Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né, a conferência vem nascer o LEPLAC e tudo mais que a gente sabe hoje e que se tornou hoje a Amazônia Azul. Então, acho que dentro dessa viagem muito rápida que eu fiz em relação ao papel que a oceanografia teve nesse lapso de tempo, né? Porque eu digo que é um lapso de tempo em função do volume de efemérides que aconteceram. Eu só acho que talvez as coisas não evoluíram ainda mais, talvez por um problema de coordenação, de aspectos de natureza política e outras coisas mais, que acabaram não permitindo que a gente evoluísse mais. Mas a evolução, mesmo assim, é fantástica e chegamos aonde chegamos hoje, num domínio muito significativo do que se refere ao conhecimento do mar brasileiro, especialmente da Amazônia Azul. E é nesse sentido que a gente vai ouvir hoje, com o professor Marcelo, todos esses aspectos voltados para o lado do fundo marinho, da mineração no mar, das potencialidades que esse momento nos oferece. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos aqui, obrigado pela presença dos nossos amigos que estão virtualmente assistindo ao nosso evento. Passo a palavra aí ao professor, desculpe incomodar durante esse tempinho aí. Obrigado. Obrigado, Almirante. Almirante Paulo César, muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Em nome aqui do Almirante Paulo César, eu cumprimento todos os outros almirantes, oficiais que estão presentes, comandantes, nossos
queridos amigos e amigas, alunos, professores e técnicos também. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu acho que eu vou ficar aqui embaixo. Me pediram para ficar aqui embaixo, que fica melhor. Senhores e senhoras, eu preparei uma palestra bem provocativa e a intenção é que, obviamente, eu não vou esgotar aqui todos os assuntos, né? Existem muitas áreas correlatas nesse tema de mineração marinha, mas vou tentar levantar alguns aspectos que eu acho interessantes, até para que a gente possa ter uma discussão, né? Vamos ter um tempo, né, Almirante, 30 minutos, né, depois da palestra para discussão. Cumprimentar também a nossa audiência virtual, né, que está assistindo ao vivo e provavelmente vai assistir também depois. Bom, o Almirante já me apresentou. Eu atualmente, né, estou como professor associado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Oceanografia, mas tenho a honra hoje de estar na coordenação do Programa de Geologia e Geofísica Marinha Brasileiro, né? Tive 4 anos como coordenador e já estou há 3 anos como vice-coordenador, né? E mais recentemente eu tenho tido uma contribuição também, uma experiência na Associação Brasileira de Oceanografia, que tem sido muito interessante também. Então eu agradeço aqui essas 3 instituições que têm me dado muito apoio, né, para poder estar aqui. Bom, o nosso tema, os senhores sabem, né, mineração marinha na Amazônia Azul. Ao longo da palestra eu vou pontuar vários desafios, né, e também, obviamente, nós sabemos que todo desafio traz oportunidades, né, associadas. E vou levantar algumas questões que os senhores vão pensando, né, as senhoras vão pensando, e a gente vai conversar mais detalhadamente ao final. Bom, aqui eu fiz uma síntese. Tá dando para enxergar bem? Tá? Porque daqui tá meio... Eu também não quero ficar muito na frente aqui do pessoal. Eu fiz uma síntese aqui, vou fazer uma breve introdução, tá, desse tema. Vou falar um pouquinho, né, de delimitações, porque cada recurso desse vai estar num ambiente natural diferente. Vamos falar um pouco dos recursos em si. Não sei, muitos dos senhores podem nunca ter visto, né, que recursos são esses, então eu trouxe mais imagens. Vamos ter aqui uma parte dedicada a esses desafios, né, para essa exploração. E aí eu já pontuo que quando a gente fala de exploração nessa área, né, o termo significa fazer pesquisa, né? Então, quando falarmos de exploração, nós estamos fazendo pesquisa, a busca, né? Mas temos desafios talvez ainda maiores para a explotação, ou seja, retirarmos, extrairmos esses minerais, né? Então, vou passar por tudo isso. E vamos ver aqui desafios e perspectivas no Brasil, né? Vou trazer alguns aspectos brasileiros, né? E terminar com algumas considerações e recomendações. Bom, o primeiro aspecto que eu queria ressaltar com muita ênfase é que todos esses minerais, todos esses recursos minerais marinhos, eles têm hoje uma importância vital na transição energética que o mundo inteiro está preocupado, né? Por questões das variações climáticas. Nós também estamos vivendo aí a década dos oceanos, etc. E isso é muito importante, porque se nós realmente continuarmos usando estes recursos minerais, e eu vou mostrar para os senhores que nós vamos precisar cada vez mais deles, e explotando eles, extraindo do ambiente emerso, os impactos serão muito maiores ainda. Fora o esgotamento, que alguns deles já estão praticamente esgotados. Então, querendo ou não, nós teremos que partir para isso, e o mundo inteiro está partindo para isso. Bom, essa transição energética, ela se dá, né, através de vários caminhos. Eu ressaltei aqui, né, as eólicas, né, os parques eólicos, que hoje nós estamos aí com
se não me engano, já mais de 30 solicitações para a instalação de parques eólicos na margem brasileira, offshore, né, fora os que já existem, onshore. Temos aí as questões também ligadas, né, à energia fotovoltaica, com os painéis solares. E tudo isso, né, tanto essa parte eólica quanto dos painéis solares, precisam de armazenamento. E quando a gente fala em armazenamento, a gente fala de grande capacidade de estoque em grandes baterias, né? E todos esses metais, todos esses minerais, todos esses recursos minerais são utilizados não só na implementação dos equipamentos, dos aerogeradores e dos painéis solares, mas também para a estocagem dessa energia, né? E no futuro, né, está se trabalhando bastante para isso, mas a ideia é essa energia ser usada para a produção do hidrogênio verde, né, que será futuramente, a gente espera, o grande recurso energético que moverá o mundo, né, o hidrogênio verde. Porque, obviamente, nós vamos extraí-los da água do mar, né? Então, hoje nós já temos no mundo, né, uma necessidade enorme associada a carros elétricos, né? No Brasil isso está crescendo muito, mas no mundo enorme, e talvez 60% dos componentes hoje de um carro elétrico dependam exatamente desses recursos minerais que nós temos no mar. Então, existe todo um apelo, né, hoje, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas quero mostrar aqui para os senhores alguns aspectos. Existe toda uma necessidade mundial de uso desses recursos. Então, por exemplo, essa tabela aqui da esquerda mostra cada um deles, né? Desculpem, está em inglês, né? Retirei de um artigo recente, mas mostra que todos esses são recursos minerais que nós temos no mar, tá? Mostra a necessidade de aumento de alguns que chegam a 500% do que nós temos hoje disponível no mercado, né? Então, vejam que nós já temos essa necessidade, né? Hoje em dia, nós já temos essa necessidade de um aumento vertiginoso no estoque desses recursos minerais, né? E aqui, também não vou entrar em detalhes, mas só para mostrar para o senhor, depois, né, eu vou passar toda essa bibliografia, vocês podem ver com calma, mas essa tabela aqui, ela mostra basicamente como esses, acho que não está funcionando mais, como esses recursos minerais, eles são utilizados em cada uma dessas indústrias que estão associadas a essa transição energética, tá? Então, não vou entrar no detalhe, senão nós vamos perder muito tempo, mas isso é muito interessante, porque hoje nós sabemos exatamente que tipo de recurso mineral marinho é usado em cada uma dessas necessidades da transição energética. Esse artigo é muito interessante. Bom, uma outra questão, né, que também nos move muito, e eu tenho trabalhado muito nesse convencimento aqui com os senhores, e estou agora aí chegando aí na internet com isso, é que vejam os senhores, esse mapa mostra os países que atualmente concentram mais de 80%, só os que concentram mais de 80% desses recursos minerais que nós precisamos para a transição energética. Tá certo? Então, nós vemos, né? E aqui está o nosso querido Brasil com o nióbio, né? Nós somos o maior produtor, né? Temos as maiores jazidas de nióbio. Mas vejam os senhores que grande parte desses recursos está concentrado na mão de poucos países. E isso é, estrategicamente, ou do ponto de vista geopolítico, uma preocupação muito grande hoje, né? E por quê? Porque são recursos que estão concentrados em terra, não estão no mar. E, obviamente, sobre a jurisdição desses países, tá? Então, isso é muito importante, também tem muito detalhe ali, que eu não quero perder muito tempo nisso, mas aqui eu trouxe alguns exemplos da extração desses recursos, né?
Então temos minas de ferro, aqui manganês, cobalto, níquel. Então vejam, são todos recursos que nós temos também em abundância no mar. E essa é a situação que hoje nós temos em terra, né? Além do impacto ambiental gigantesco de uma extração dessa, uma concentração, uma cada vez mais chegando à exaustão desses recursos. Aqui tem mais alguns deles, né? O lítio, muito importante, né? Também nas baterias. Fósforo e potássio, muito importante na agricultura. Não sei se os senhores têm essa informação, mas o Brasil praticamente importa quase todos 95% dos fertilizantes brasileiros que sustentam o nosso agro, né, famoso, muito importante para o Brasil, são importados e vêm dessas minas, né? Então vejam que nós temos aí, né, muito ainda a andar no mar para conseguir competir também, né, com essa indústria que é extremamente impactante do ponto de vista ambiental. Aqui tem alguns recursos também importantes, as areias quartzosas por causa da sílica, né? O silício hoje em dia, tudo quanto é eletrônica e toda a indústria eletrônica e informática depende do silício, fora a construção civil e outras questões, né? E os granulados carbonáticos também, que são importantíssimos para a retificação de solo, alimentação de animais, enfim, construção civil também, siderurgia. Então, essa é a situação do que nós temos hoje, tá? Em termos desses minerais sendo explotados em áreas emersas. Bom, quando nós vamos para os oceanos, a gente tem que delimitar um pouco, porque, claro, né, tudo isso tem uma legislação associada, e nós vamos tratar aqui, principalmente dos minerais dentro da nossa área de jurisdição, que é a Amazônia Azul, né? Mas existem também, eu vou citar, os minerais que estão em área de jurisdição internacional, tá? Então, tudo isso é regido pela Convenção das Nações Unidas e, basicamente, nós temos uma comissão de limites que definiu, né, essas áreas jurisdicionais, e temos uma comissão internacional, uma autoridade internacional dos fundos marinhos que cuida dessa parte, além das jurisdições dos países costeiros. Então, só para nivelar a plateia, quando nós estamos falando de área sob jurisdição, né, dos países costeiros, nós estamos falando das 200 milhas náuticas, né, zona econômica exclusiva, e em alguns casos excepcionais, chegando a 350 milhas. Não vai dar esse aqui, não. Tá? Então, em algumas situações, inclusive o Brasil, pode chegar a 350 milhas. Além das 200 milhas ou 350 milhas, excepcionalmente, nós estamos em alto mar, como se chama, e área de jurisdição da Autoridade Marítima Internacional, e esses fundos são comuns a toda a humanidade. Não tem propriedade, você tem que fazer todo um processo para requisitar a sua pesquisa e uma futura explotação. Aí, nesse mapa, só para dar essa noção, né, tudo que está em azul, né, bordejando os continentes, são as zonas econômicas exclusivas, 200 milhas, e tudo que está em vermelho já foi concedido ou está em processo de concessão pela autoridade internacional pela Comissão de Limites, para extensão até 350 milhas. Então, os senhores vejam que, né, o nosso oceano, apesar de ser 73% aí do nosso planeta, ele já está bem, entre aspas, né, loteado, vamos dizer assim, e isso está crescendo e muito. Então, nós não podemos perder muito tempo, né? Quando a gente fala de Amazônia Azul, todos os senhores sabem, então nós estamos falando aqui nesse mapa, né, de toda essa área em azul, que é garantido pela Convenção, 200 milhas, inclusive ao redor das ilhas, Rochedos de São Pedro e São Paulo, né, Trindade.
Mas estamos falando também dessas áreas em azul mais escuro aqui, né? Toda a parte aqui leste e sul do Brasil e também aqui a margem equatorial, que estão sobre processo de análise pela Comissão de Limites, e nós poderemos ter a nossa margem estendida até aí. Então, nós estamos falando, na verdade, juntando tudo isso, de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, né? E para a gente ter uma noção, né, porque quando a gente fala assim um número, 5,7 milhões de quilômetros quadrados, tá bom, é muita coisa mesmo. Porque dentro desses 5,7 milhões de quilômetros quadrados, para os senhores terem uma ideia, cabe toda a Europa Ocidental, e ainda tem folga, né? Ainda tem folga. Então é uma área gigantesca que nós temos, né, que, antes de mais nada, conhecer para até poder explorar. Muito bem, aqui eu vou passar um pouco rápido, tá? Depois eu posso voltar, se os senhores tiverem mais interesse, mas só para visualizar que recursos são esses, né? Esses aqui são recursos que a gente chama granulados, e esses granulados podem ser de sílica, né, que são areias siliciclásticas ou carbonáticas. Então, esses aqui são frutos de fragmentos de água calcária, conchas, enfim, corais, né, uma série de organismos mortos que geram esses recursos aí. Os minerais pesados são muito importantes, né, porque os minerais pesados, nos seus elementos, eles têm terras raras, e terras raras são um dos recursos mais rentáveis hoje em dia no mundo, né, e a China basicamente domina o mercado de terras raras, né? E aqui tem vários exemplos deles, né? Mas eu destaco aqui a ilmenita, o zircão, a cassiterita, ouro, né? Diamantes, rutilo e a monazita. Esses recursos aí, as areias, né? Os anteriores, as areias, tanto siliciclástica quanto carbonática, eles são recursos que a gente chama rasos, né? Vão ter aí espessuras até 20 metros, 30 metros. Esses aí ficam dentro de paleocanais, eles ficam soterrados na nossa margem continental, né? São mais difíceis de achar, portanto, porque eles não estão logo na superfície do fundo do mar, mas são extremamente importantes. Aí as fosforitas, né, que tem uma aplicação enorme na parte principalmente de fertilizantes, né? Nós não produzimos no Brasil, importamos praticamente todo o fósforo. E temos, né, com relativa abundância na nossa margem continental. Bom, até aí nós estávamos dentro na nossa margem continental. Quando a gente vai para as áreas mais profundas, existem esses nódulos, né, conhecidos já na década de 60, que são os nódulos polimetálicos. E eu trago eles aqui porque, apesar deles, em geral, ocorrerem nas bacias oceânicas, profundidade de 4.000 metros, muito próximo à nossa margem continental, inclusive dentro da nossa zona econômica exclusiva, existem áreas com potencial para nódulos polimetálicos. Tá certo? Nós não precisaremos ir a 4.000 metros de profundidade para extrair esses elementos. E vejam que eles são metais, né? Todos aqueles que eu mostrei naquelas tabelas anteriores, né? A composição deles está aqui, não vou entrar no detalhe. E destaco aqui para os senhores, só para título de ilustração, a importância deles, que é o grau de pureza deles, né? A pureza desses nódulos polimetálicos, a gente pode observar, por exemplo, na comparação, tá? Eu peguei em escala próxima. Esse aqui é um nódulo de uma mina de manganês terrestre. Tá? E isso aqui é um nódulo polimetálico. Vejam aqui que talvez menos de 10% aqui é manganês. Então é todo um processo de beneficiamento, né? Muito gasto energético, trituração, transporte, etc. E tudo isso vai muito contra a nossa ideia de preservação e transição para essas novas fontes, né, de energia. Tá? Então, eles ocorrem muitas vezes em alta concentração nos fundos marinhos e às vezes até formando crostas mesmo, grandes extensões do fundo,
que formam crostas, né, desses nódulos. Tá? E aqui os sulfetos polimetálicos, que também, ressalto para os senhores, classicamente são considerados recursos associados às cordilheiras mesoceânicas, né, que estão muito longe dessas nossas zonas econômicas exclusivas e limites territoriais. Porém, novamente no Brasil, né, eu vou dar um destaque mais à frente, mas já estou encaminhando dessa forma, nós temos bem próximo, né, a nossa área de jurisdição, em torno do arquipélago de São Pedro e São Paulo, a presença desses sulfetos já mapeadas, né, inclusive podendo estar dentro da nossa zona, dentro da nossa área de jurisdição. Então, apesar de serem recursos que a gente fala, não, pô, isso aí não tem nada a ver com a Amazônia Azul, né, classicamente, está lá na Cordilheira Mesoceânica, não, peraí, tem sim, tá? Tem sim, em algumas áreas nós vamos ter a presença desses recursos. Então, vejam, o grau de pureza, eu quero ressaltar isso, o grau de pureza desses recursos e todos esses minerais aqui, tem sulfetos desses que são ricos em ouro, em prata, por exemplo, né? E esse grau de pureza, obviamente, traz aí um interesse econômico muito grande. Tá? Aí está a distribuição deles, né? O que a gente vê em amarelo, em círculos amarelos, são os nódulos polimetálicos. Então, obviamente, tem muito mais no Pacífico do que no Atlântico, mas tem muito mais no Pacífico do que no Atlântico, porque também o Pacífico é muito mais mapeado e conhecido do que o Atlântico, principalmente o nosso Atlântico Sul. Né? O nosso Atlântico Sul, em termos de conhecimento do fundo marinho, talvez, segundo o CIBED 2030, né, que está aí mapeando todos os oceanos, é o oceano talvez menos conhecido, né? É o Atlântico Sul. Mas nós temos a presença de alguns, inclusive aqui muito próximo da nossa margem brasileira, e outros que nós já temos mapeados, inclusive dentro da nossa área de jurisdição. Tá? E o que está aí em vermelho são os sulfetos polimetálicos. Eu destaco essa ocorrência aqui, que está sendo muito investigada e que também está lá no limite e já tem evidências que está dentro da nossa área de jurisdição também. Então, são recursos que, apesar de serem de águas ultraprofundas, vamos chamar assim, nós não devemos descartar, porque conhecemos pouco ainda nosso fundo submarino, né? E pode ser que tenhamos a surpresa aí grande de termos uma concentração dele até dentro da nossa jurisdição. Muito bem. E aí as crostas cobaltíferas famosas, por conta da elevação do Rio Grande e tudo mais, né, estão aí representadas, importantíssimas, porque, né, cobalto a gente sabe que basicamente só o Congo domina, né, a produção de cobalto no mundo, e todo mundo está de olho no cobalto por conta também dessas questões dessa transição, os painéis solares, etc. Então, é um recurso que hoje, apesar dele estar, né, estava, né, melhor dizendo, no nosso interesse em área internacional, hoje ele está dentro da nossa Amazônia Azul, né, porque o Brasil está pleiteando incorporar toda aquela área da elevação do Rio Grande. Inclusive o Serviço Geológico, até onde eu sei, né, já finalizou ou está finalizando o contrato com a ISBA que tinha, porque era considerado área internacional até então. A partir do momento que nós já estamos considerando como área jurisdicional brasileira, não faz mais sentido você ter um contrato, né, com a autoridade internacional. Muito bem. Eu me perco aqui de vez em quando. Bom, aqui para mostrar a concentração e a distribuição destas crostas cobaltíferas, está bem pequeno, mas eu quero dar uma ênfase a essa área aqui, que é a área exatamente que nós temos hoje da elevação do Rio Grande, teoricamente, né, dentro da nossa jurisdição. E além da distribuição, essa legenda mostra os teores. Então vejam que nós temos, né, dentre os maiores teores de concentração de cobalto nessas crostas cobaltíferas na elevação do Rio Grande, tá? Segundo a própria autoridade internacional, né? Trabalho que a CPRM, principalmente, junto com a Marinha do Brasil, vem fazendo, né, nessa área aí.
Tá? Então, nós temos um potencial, senhores, muito grande, né? Atualmente, em termos de áreas de solicitação na autoridade internacional desses nódulos, desses sulfetos e dessas crostas cobaltíferas, são 21 contratos em vigor, né? Essa figura aqui ainda traz o Brasil. Eu sei que nós queremos encerrar esse contrato, mas eu não sei se ele está totalmente encerrado por questões de ainda a ISBA exigir alguns documentos, mas assim, o Brasil já, da nossa parte, já encerramos, porque a gente considera isso aqui já a nossa Amazônia Azul. Tá? Então tem basicamente 21 contratos atualmente, e vejam os países, né, que estão destacados aqui em roxo e a localização desses contratos. Né? Destaco principalmente essa área aqui, né, muito próxima à zona de fratura Romanche-Chain, que já tem contratos com os russos e os franceses. E nós já fizemos algumas expedições ali e estamos pensando em solicitar também. Bom, então, fechando isso, aqui é uma parte bem técnica e eu fiquei muito na dúvida, confesso, se eu iria colocar ou não, mas eu resolvi colocar porque, vejam, para falar de desafios que nós temos, né, e pensarmos nesse futuro, eu diria resumidamente para os senhores, né, que eu vou passar um pouco rápido aqui. Nossos maiores desafios são tecnológicos, porque temos poucos equipamentos desses disponíveis no Brasil, mesmo querendo alugar, mesmo querendo comprar. Ninguém compra um AUV de 10 milhões ou 15 milhões de dólares para daqui a um mês. Né? Isso são projetos que você tem que fazer de muito longo prazo, não existe tanta produção assim. Mas, já? Quanto? 30? Tá bom. Eu não cheguei nem na metade. Tá, mas depois a gente bate um papo. Eu não quero alugar muito, mas quero fazer esse destaque aqui. Esse é um problema. Tá? Temos poucos equipamentos. Outro problema que todos os senhores sabem, nós temos pouca disponibilidade de embarcações, e mesmo com todo o esforço, né, da Marinha do Brasil, que nos apoia nisso há mais de 60 anos, né? Toda a pesquisa, né, o almirante ressaltou isso, e é verdade, toda a pesquisa oceanográfica no Brasil, e todos nós praticamente nos formamos dentro dos navios da Marinha do Brasil, mas a gente sabe que os recursos são poucos, né, para manter esses navios, e o instrumental que é necessário para tanto a pesquisa e principalmente para a explotação, praticamente não temos. Né? Então aqui é um grande gargalo, né? E um outro grande gargalo que nós temos, né, também é a questão da escala de trabalho. Né? Quando a gente fala de mineração no mar, nós estamos falando de escalas pelo menos de 1 para 25 mil, mapeamentos de pelo menos 1 para 25 mil. Tá certo? E atualmente, como nós conhecemos ainda muito pouco a nossa margem continental brasileira, mesmo com todo o esforço do projeto REMAC, que, olha, posso garantir para os senhores, 80%, para não errar muito, 85% do que nós conhecemos do fundo submarino da nossa margem continental brasileira ainda é fruto do REMAC. Nós avançamos, mas avançamos pouco, comparado ao que foi o REMAC. Tá? Avançamos em alguns aspectos. Um parêntese que eu não fiz no início. Quando eu falo tudo isso, eu estou desconsiderando a área de óleo e gás. Tá certo? Quando eu falo aqui de recursos minerais, eu não estou pensando em hidrocarbonetos, né, nem petróleo, nem gás, que hoje em dia
é considerado um recurso energético. Tá? Mas, claro, em algumas áreas da indústria offshore nós temos muitos dados. Nem todos estão disponíveis, né? Mas no conhecimento geral nós avançamos muito pouco. E essa questão da escala é fundamental, porque hoje, isso aqui já fica uma questão para discutirmos, hoje nós vivemos um grande dilema, né? Dentro da própria CECIRN, onde o PGGM tem assento lá, tanto no Comitê Executivo do REMPLAC, quanto do PROARE e outros mais, e a gente debate muito isso, é um dilema, porque nós temos a necessidade de fazer ainda um melhor reconhecimento, né? No REMAC, nós estávamos numa escala de 1 para 3 milhões e meio. E nós estamos querendo chegar numa escala de 1 para 1 milhão para fazer o reconhecimento do que falta. Mas ainda precisaremos chegar a 1 para 25 mil. Então, é um grande dilema, porque os recursos são poucos ainda nessa área, recursos financeiros, que eu digo. Também temos poucos recursos humanos capacitados para isso. Temos tudo para decolar, porque nós sabemos fazer, conhecemos a gênese desses recursos, sabemos buscá-los, mas ainda somos muito poucos em termos de Brasil, né? Então, isso é um grande gargalo. Eu vou pular aqui vários slides, vou pedir desculpa, senão eu sabia que nisso aqui eu ia levantar muito. Mas, olha, só rapidamente, todos esses dados que estão passando são dados públicos. Tá? São dados públicos, mas que são fundamentais. Eu vou parar nesse aqui só a título de exemplo. Tá? Isso aqui é um dado público que é uma altimetria, né, que nos dá a altura geoidal, que é esse mapa que está aqui. Tá? Todos esses recursos que nós falamos, todos eles, menos as areias e tal, que são muito raros, trazidos, né, do Rio, mas os nódulos, os sulfetos, as crostas, tudo isso depende de vulcanismo. Tudo isso depende de... Esses elementos todos vêm do magma, né? E eles estão sempre associados a áreas de alto fluxo de calor ou de alta densidade, que é o que mostra esses mapas aqui. Então, é só um exemplo de que nós já temos muito conhecimento que nós não estamos usando. Tá certo? Basta dar zoom aqui nesses mapas que nós vamos começar a descobrir áreas que nós podemos falar, olha, não precisamos mapear tudo de uma vez, né? Não temos recurso, não temos navio, mas vamos ser mais nevrálgicos aqui, vamos ser mais cirúrgicos e vamos nessas áreas. Então nós temos, tá? E esse conhecimento, né, esse know-how, essa expertise, os pesquisadores têm. Tá certo? Eles precisam, obviamente, ter apoio financeiro para poder colocar esse conhecimento em prática. Tá? É só um exemplo, né? Tem várias técnicas que podem ser usadas. Eu vou parar em alguns. Vejam, tudo isso aqui são anomalias magnéticas, aí já é magnética, mas associadas a essas áreas de recursos minerais. Ou seja, nós sabemos mapear e sabemos identificar e sabemos quantificar também. Tá certo? Agora, nós precisamos ter apoio, né, para trabalhar isso. Tá? Tem várias técnicas por avião, helicóptero. Tá? Desculpem, eu vou passar algumas de navio. Ou seja, tudo isso aqui é conhecimento. O que eu quero dizer é o seguinte, conhecimento que nós temos condições de fazer, porque temos know-how para fazer. Sabemos planejar, sabemos fazer a aquisição, processar, interpretar os dados. Agora, nós precisamos dos equipamentos. Aqui nós estamos falando de equipamentos de milhões de dólares, né? Navios que custam, em média, 300 mil dólares a diária. Tá? Um navio desse, para você fazer esse tipo de pesquisa completa. Então, é complicado para a gente, né? Mas veja, uma vez que a gente consegue, estão eles aqui, ó, cada bolotinha dessa aqui é uma área de sulfeto polimetálico. A gente só precisa descer com os nossos equipamentos lá embaixo. E nós não temos nem para alugar um AUV. Se eu quiser alugar um AUV, se eu tivesse dinheiro e quisesse alugar um AUV hoje, não tinha. Não tem no mercado disponível.
Se você quiser comprar, as encomendas são para daqui a 2 anos. Então, nós temos que vencer essas dificuldades, né? Mas temos todo o know-how. Olha aí, todos eles aí, ó, todos esses pontinhos aqui são nódulos polimetálicos. Todas essas bolinhas nódulo polimetálico. A gente sabe mapear, pô. A gente sabe mapear. Agora, né? Mapeou, será que é, será que não é? Tem que descer lá, né? Processo de insonificação também, que os senhores conhecem, né? Isso aqui, tá? O conhecimento de detalhe do fundo do mar, ele é fundamental na sua morfologia também, porque quando isso vai ser explotado, os senhores vão ver, né? Os robôs que vão futuramente explotar precisam ter mapas de altíssima definição desse fundo marinho, porque senão como é que eles vão andar lá? São veículos que andam no fundo do mar. Tá certo? Então parece uma coisa, não, batimetria, multifeixe, a gente está cansado de saber? Está cansado de saber, mas a gente precisa chegar numa escala de detalhe que nós não temos, né? Isso aqui é inteligência artificial, tá? Para classificação dessas imagens, depois eu posso detalhar mais para os senhores, tá? Vários equipamentos, né? Olha, vejam esse mapa. Esse é um mapa aqui da nossa margem sudeste do Brasil, né? Sonográfico, é um mapa grande, isso aqui tem em torno aqui de 50 quilômetros, talvez 60. Vejam a quantidade de cânion submarino. Cada cânion submarino desse foi um paleocanal, que pode estar cheio de mineral pesado dentro. Nós sabemos onde eles estão, mas nós precisamos descer lá. Seja com equipamento, seja com ROVs, fotografar, filmar. Tá? Então, esses são os desafios, né, que eu estou colocando aqui. Mais inteligência artificial aqui, ó, na classificação dessas imagens. Tá? Tem muita tecnologia, nós temos tudo isso. Né? São muitos equipamentos. Olha aqui os minerais pesados onde estão. Tá vendo? Eles ficam dentro desses paleocanais. Então, você tem que ter sísmica de alta resolução, mas tem que ter sísmica de alta resolução muito próximo ao fundo. Mas estão eles aqui. A gente sabe identificar. Tá? Tudo isso aqui, ó, é mineral pesado. Isso aqui, ó, é mineral pesado. Tá? E sabemos onde está. Mas a gente precisa agora chegar lá. Né? Técnicas de amostragem que a gente domina há muito tempo. Aqui não temos, né, submersíveis. Não temos submersíveis. Veja a importância. Né? Uma vez descoberto, você tem que ir lá buscar, tirar, para ver a geoquímica, ver os teores, etc. Né? Um submersível desse aqui são 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. Né? Mas sabemos fazer. Né? O que eu garanto aos senhores é que a gente sabe fazer. Um AUV desse aqui, grande, de grandes profundidades, 15 milhões de dólares, um negócio desse equipado. Né? Então, esses são os nossos gargalos, senhores. E aí, futuramente, né, isso aí, o mundo inteiro ainda está trabalhando nisso, não tem ainda efetivamente nenhuma explotação, tá? Existem protótipos. Esses minerais vão ser explorados, né, por sucção ou por dragagem, enfim. Né? Aí vão ter várias técnicas, e aí vem aqui, né, os problemas, né, esses veículos, né? Isso aí vai ficar, isso é robô, tá? Isso tudo vai ficar no fundo do mar, trabalhando. Cada um deles já todos esses protótipos já existem e alguns já estão sendo testados lá no Índico, né? A eficiência deles. Cada um desses é para um tipo de recurso mineral diferente, tá? Mas são robôs que vão ficar lá e, obviamente, a gente precisa ter tudo isso muito bem mapeado, né? Para trabalharmos aí com isso, tá? Outro grande desafio é a preservação ambiental. Obviamente que algumas dessas áreas têm que ser preservadas e serão áreas de exclusão, né? E aí vem um outro debate grande. Bom, mas como é que a gente pode associar as duas coisas? A gente pode associar como vários países já estão fazendo, chamando para si não só a indústria de mineração, mas a indústria farmacêutica junto, a indústria de biotecnologia, né? Então, eles vêm junto porque eles têm interesse aqui. Eles têm interesse nesse material genético, eles têm interesse em fármacos. Né? E aí, nós vamos definir áreas de exclusão. Agora, garanto para os senhores, essas áreas são oásis. Comparado à extensão dos nossos fundos oceânicos, são verdadeiros oásis localizados que nós temos.
temos que conhecê-los para preservá-los. Não vamos explotar nada lá. Mas é uma imensa minoria da área, né? É um imenso pequeno percentual do fundo oceânico que vão ter esses oásis. Tá? E aí eu trago aquela imagem de volta, que quando eu dou essa palestra e o pessoal questiona, e com razão, né, os impactos ambientais, aí estão os impactos ambientais atuais. Né? E mesmo com isso aí, né, nós teremos ainda que trabalhar muito essa questão aí dos impactos marinhos. Tá? Aqui é o nosso conhecimento, tá? Eu já falei do projeto REMAC, estão aí os mapas, nossa Amazônia Azul e o projeto REMPLAC. Eu vou passar aqui para chegar logo lá na frente. Esse aqui ficou horrível. Ah, tá, agora passou. Essas são as áreas, tá, que já estão sendo pesquisadas, tá? Pesquisadas pelo nosso grupo, pelo PGGM, pela IM, dentro do REMPLAC, né, lá na CIRM, com apoio do Ministério das Minas e Energia. Tá? Então, estamos iniciando essas áreas, tá, que algumas já demonstraram bons potenciais. Tá? Estão todas elas aqui. Né? Vou passar mais rápido. Essa aqui é a parte do ProÁrea. Existem projetos importantes, tá, nossos também, na elevação do Rio Grande, eu destaco. Aqui, olha, na Cordilheira Mesoatlântica, logo a norte aqui já está tudo reservado para a Rússia e para a França, tá? Mas essas áreas aqui nós estamos investigando e talvez venhamos a solicitá-las, tá? E mais recentemente aqui essas áreas aqui da elevação do Ceará, né? Então vejam que essas áreas, elas estão, olha essa área aqui, ó, ela está dentro da nossa Amazônia Azul. Né? Uma vez eu falei, os sulfetos polimetálicos da Amazônia Azul, o pessoal achou que eu estava doido, porque acha que só existe lá no meio do oceano. Não, mas a Cordilheira Mesoceânica, ela vem daqui, a zona de fratura Romanche-Chain, desloca ela para cá, né? É o maior deslocamento do eixo da Cordilheira Mesoceânica no mundo, e joga ela, né, dentro da nossa Amazônia Azul. Tá? E alguns deles estão aqui, ó, dentro da nossa Amazônia Azul também. Então, senhores e senhoras, aqui são as considerações para os senhores lerem. Eu já falei demais, mas eu acho que eu já falei todas elas. Né? Eu vou pontuar aqui algumas, né, que eu ainda não falei e acho importante. Né? Então, aqui. Essa questão de legislação. Nós não temos uma legislação ambiental para exploração mineral no mar. Não temos. Precisamos trabalhar muito isso. Né? Porque quando você não tem uma legislação, cada um pede o que quer, do jeito que quer. E isso causa, obviamente, uma insegurança jurídica muito grande. E não há, senhores, não há como nós partirmos para a mineração marinha somente com fomento ou somente com investimento do governo, por maior que fosse. Não há. Tem que haver a parceria público-privada. Tá certo? O governo, ele está correto. Vamos mapear de uma forma geral, é o que o Serviço Geológico do Brasil está fazendo, é o que o PGGM está fazendo. Nós precisamos mapear regionalmente, pelo menos numa escala de 1 para 1 milhão. Mas descer lá no detalhe, isso aí é o interesse do minerador. E nós temos que chamar esses mineradores, como nós vamos chamar esses mineradores se nós não temos uma segurança jurídica para isso. Então, isso é um outro grande desafio, temos que trabalhar isso politicamente, né? Convencimento, estamos aí com o G20 aí, chegando aí no final do ano, né? Estamos na década dos oceanos. Tá? E aí, só um destaque final mesmo, esse aqui é um dado interessante, né? Isso aqui é um dado da Agência Nacional de Mineração, porque todos esses pedidos têm que ser aprovados pela ANM, né? E é uma compilação que, inclusive, quem fez foi o Dr. Baldino, lá do MME, e eu peguei essa imagem dele. Mas olha que interessante, esses foram, né, os pedidos de ao MME para reserva de áreas minerárias, né, no mar. Tá? Vejam que nós tivemos aqui um pico, né, e depois tivemos aqui uma queda e novamente estamos voltando aqui um pico, aí veio a pandemia, nós não temos mais esses dados. Isso aqui o último é 2020.
Esse pico aqui é um negócio de estudo, até interessante, não sei se tem os colegas aqui da economia, do GIEM, mas há duas hipóteses, né, para esse boom aqui, que precisa ser estudado, que não vai ser por mim, que não sou economista, né, nem administrador. Mas alguns colegas dizem que isso pode ser uma coisa ou outra. Ou nós chegamos num máximo do que realmente nossa interesse, né, da indústria minerária tinha para pesquisa no mar de recursos minerais. Então nós chegamos no máximo e não tem mais, todos já solicitaram, você começa a ter uma queda nos pedidos, né? E outros dizem, tá? Eu estou lançando aqui sementes ao vento, né? E outros já ouvi, e de mineradores, tá? Que estão atualmente minerando algas calcárias, tá? Que realmente, com essa insegurança jurídica, alguns tiveram seus negócios altamente impactados ou impedidos, de alguma forma, né, de progredir, e isso fez com que também outros se desinteressassem. Então, vejam, né, eu espero ter conseguido aqui falar muito rapidamente, grosso modo, de tantos desafios, né, mas que nos trarão certamente muitas oportunidades. Tá bom? Desculpem ter passado do tempo e corrido com alguns slides. Muito obrigado. E vamos às perguntas. Um detalhe, desculpa, antes de cortar a transmissão. Literatura sobre isso. Eu tenho muita coisa, mas recomendo, porque aqui são os clássicos e vocês vão ter acesso a tudo. Tá? Esse livro do Sembra, né, O Brasil e o Mar no Século XXI, tem um capítulo específico, que se não me engano é o capítulo 5, dedicado a recursos minerais marinhos. Está aqui a homepage, entra lá na homepage do Sembra e dá download dele em PDF. Tá? Então, tem muitos outros recursos minerais, que não só esses, né? E no livro aí do Sembra. Tá? Todo mundo pegou? E esse aqui, tá? Esse aqui foi lançado no final do ano passado. Esse aqui ainda está quente, né? Eu sou um dos organizadores desse livro, né? Foi uma parceria do PGGM, do nosso grupo do PGGM, com a Sociedade Brasileira de Geofísica. Tá? Esse aqui está disponível no site da Sociedade Brasileira de Geofísica. Tá? Esse tem um cascalho ali que você tem que depositar para poder baixar. Tá? Mas é um negócio... R$100. Tá? O outro é grátis. Tá? O outro é grátis. Agora, lá na homepage do PGGM, que eu não trouxe aqui, pggmbrasil.org.br, deve ter uns 20 ou 30 livros, tudo de graça para baixar, tá? De vários temas. Então, desculpa, eu queria deixar essa mensagem final aqui. Muito obrigado, Almirante. Desculpa aí, por favor, a palavra. Almirante. Bem, como um dos mais velhos aqui, eu diria o seguinte, que eu estou numa fase de que virei contador de história, né? Igual Forrest Gump, né? E eu digo o seguinte, ao longo dessa história que eu acabei contando rapidinho ali para vocês, eu digo o seguinte, que nós evoluímos. Podíamos ter evoluído mais, porque em algum momento a gente teve mais sinergia do que hoje. E, efetivamente, a gente hoje tem os instrumentos assim, que são importantes, que amadureceram. Um deles, eu digo assim, juridicamente falando, é a CIRM. Eu digo do ponto de vista governamental, vamos dizer assim, você tem hoje uma comissão interministerial de recursos do mar, entendeu? Hoje, desenvolvendo projeto no Programa Antártico Brasileiro, entendeu? E outras coisas mais, Programa Arquipélago, PSRM, etc. Mas, por exemplo, nas fragilidades ainda de programas como o REMPLAC, que precisa ser evoluído, com necessidade de um embasamento jurídico mais forte, etc., a gente tem que, de alguma forma, levar essas necessidades efetivamente para a CIRM, sabe? Por meio de uma participação da iniciativa privada, por meio da academia, etc., mostrar, entendeu? Olha, a situação da mineração marinha é essa, entendeu? O quadro é esse.
a perspectiva ou a prospectiva em relação a esses assuntos é esse, entendeu? E daí tentar sensibilizar seu ponto de vista do governo, né? E buscando sempre essa ideia de parceria. Bem, essa história que eu estou contando aqui é mais uma introdução para fazer um agradecimento especial a você, Marcelo, sobretudo pela sua parceria muito próxima aí com a Sociedade Brasileira de Hidrografia, com o próprio GIEM aqui, que está aqui representado, e também com outros parceiros aqui presentes. E para materializar isso e fazer esse agradecimento, eu pedi ao mais antigo, o Almirante Lúcio, para fazer isso por mim, entendeu? É o nosso vice-coordenador do grupo do GIEM e vai passar a você um diploma. Bom, professor Marcelo Sperling, não é a primeira oportunidade que a gente assiste às suas excelentes apresentações, mais uma. Fiquei feliz também de ver uma pessoa que conheço há muito tempo, mas não tão próximo, que provocou um grande debate, né? Mas a academia, tivemos a indústria, e se disser que um dia fomos todos governo, o Sérgio Marinha são governo, temos a Tríplice Aliança aí, Tríplice Hélice formal. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado.